Toque, toque, toque. Boa noite para todos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de uma vida com propósitos. Hoje o nosso tema é enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Vocês estão conseguindo acompanhar? Todo mundo tem o livro. Se não tiver o livro, pode me chamar que eu passo o PDF. E aí com o PDF você pode estar em qualquer lugar que você consegue fazer leitura, né? Muitas vezes a gente fica dependendo do livro em mãos, mas com o PDF a gente consegue ler em qualquer lugar, seja numa espera, uma sala de espera de uma consulta, algum momento que a gente está aguardando um atendimento. Então, o PDF ele tem suas vantagens também. Eu particularmente gosto mais do livro físico, mas ter os dois é bom, né? Oi, Rodrigo, oi, Simone. Boa noite para vocês. A gente vai fazer a leitura aqui do dia 5 do livro, Uma Vida com Propósitos. Vou escrever aqui para quem chegar sabe o que nós estamos lendo. Uma vida com propósitos. Que graça teria se a nossa vida não tivesse propósito, não é mesmo? Então tudo muda quando a gente tem um sentido. E é exatamente o que esse dia vai nos mostrar. Que ele fala, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Se a gente for pensar, cada profissão, ela pode nos dar um olhar. A experiência que a gente tem executando alguma função, ela nos treina para que a gente possa ter um olhar com essa mesma visão. Por isso que muitas vezes a gente confunde a nossa identidade com aquilo que a gente muitas vezes realiza. A gente confunde o nosso fazer com o nosso ser. E primeiro a gente existe, né? Para depois a gente fazer algo. E antes do fazer algo ainda tem a fase de teste, né? A fase de experimento. E aqui hoje o autor ele vai nos mostrar isso, que existem muitos pontos de vista do qual nós podemos enxergar a vida. E ele cita 3, mas ele compartilha 2 formas, na verdade. E ele faz a sugestão de um outro ponto de vista que ele vai deixar para o dia 6, que é o dia de amanhã. Então vamos lá começar a viver com propósito? Então, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Está em Tiago 4,14. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Então, qual que é a experiência que a gente tem anterior a tudo que a gente já viveu? A nossa experiência anterior, ela vai nos dar o olhar que nem sempre é o olhar verdadeiro para aquela coisa, né? Mas ela vai ser significativa naquilo e na forma como eu vou olhar, dependendo da minha experiência anterior. Por isso que os traumas, né, emocionais, é preciso que nós nos conscientizemos deles para eliminarmos ele da nossa vida, para que a gente possa ter um olhar puro para enxergar a verdade. Então vamos lá. Sua vida é formada
como você a enxerga. Como você define sua vida determina o seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo. E algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual sua visão da vida? E aí fica essa pergunta para nós. Como você enxerga a sua vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. É aquela história, né, que o autodesenvolvimento, ele é muitas vezes você se desconstruir daquilo que colocaram em você ou até mesmo, né, você se permitiu colocar. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é Romanos 2:2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Nós até falamos ontem, né, no propósito da eternidade. Eternidade passada, eternidade futura. Só que aqui ele vai falar nesse capítulo sobre o teste e sobre a incumbência de confiança. Essas ideias são os fundamentos da vida, dirigidas por propósitos. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o 3º no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque.
Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden, e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo a leitura do capítulo 5, e o autor ele nos traz 2 perspectivas de como a gente deve enxergar a nossa vida. Como você define a sua vida determina o seu destino. E aqui ele está fazendo uma abordagem que a vida na Terra é um teste. Então, nós estamos sendo testados aqui na Terra. Se a gente olhar por essa visão, a vida vai ser muito mais leve, porque nós sabemos que todas as situações vêm para que seja testado em nós algo que a gente precisa entender, amadurecer, ser trabalhado. E aí a gente tem que pensar, o que Deus quer me ensinar com isso? Nesse teste, nessa tentação, né, nesse desconforto, o que Deus quer me mostrar? Então, se você tiver essa perspectiva de olhar para a vida como se fosse um teste, a nossa vida vai fazer muito mais sentido. E se é um teste, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, né, essa prova e chegar a um resultado. Esse resultado, o que a gente espera é o quê? Uma nota máxima. Mas se a gente não conseguir uma nota máxima, não tem problema, a gente vai para o 9. Se não conseguir o 9, o 8, o 7, o 6. E aí, de acordo com o que a gente tem no momento, nós vamos avançar de acordo com aquilo que a gente já viveu. Não é por trazer um sentimento de culpa, de medo, um sentimento de frustração. Por quê? Porque se nós estamos sendo testados, nós vamos ter outra oportunidade. E nessa outra oportunidade, Deus é tão misericordioso, né, que Ele nos dá essa outra oportunidade e que nós vamos fazer diferente com aquilo que a gente já aprendeu. Os erros não vão ser os mesmos. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentidos. Quem que nunca teve uma oração não respondida, não é? Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Aqui está em 2 Crônicas 32:3. Muitas vezes a gente acha que Deus não está conosco, né? Dependendo do momento. E aí, isso pode também ser um teste, porque se você pensar que você está com seu espírito ativado, que você está conectado com Deus, não tem por que você pensar isso. Mas se esse pensamento vier, você tem que pensar que Deus quer te ensinar algo. E muitas vezes, se Ele não está se fazendo presente naquele momento, é porque Ele já disse o passo,
e você não realizou. E quando você não realiza, é como se não houvesse uma continuação daquilo que ele já falou. Então muitas vezes, Deus não está falando comigo. Pode ser que ele já tenha te dado uma orientação lá atrás e você não seguiu, não obedeceu aquela orientação e aí você sente que ele não está com você. Mas na verdade você deixou de fazer aquilo que ele pediu, que estava no seu coração. Como você não fez, ele não deu o passo 2, porque você não teve ousadia, não teve obediência de fazer aquilo que ele ordenou para você fazer. Que a gente fala que é o quê? Fazer as coisas com diligência, pensando que sempre no temor a ele, sempre na obediência a ele. Então não é que Deus não está com você. Às vezes, se você está distante, realmente você tem que voltar. Mas às vezes você, consciente, sabe que você está na presença, mas às vezes você deixou de obedecer em algo. Por isso, ele não manifesta em novas ações. Faz sentido? Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas num momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. E aqui ele relata, né, que Deus o deixou só para testar mesmo o caráter dele. Aquela situação, né? Deus está sempre nos vendo. E o que a gente tem feito na ausência de pessoas? Quando só estamos nós. É o momento que ele está testando nosso caráter. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concedeu para lidar com eles. Aquela famosa frase, né? Que Deus não nos dá uma cruz maior do que possamos carregar. Ele sabe, né, o tamanho do nosso, o que a gente consegue suportar, né, em relação a problemas. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Está em 1 Coríntios 10, 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para compensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, muitas vezes a gente está próximo do nosso milagre, não é? E a algum momento a gente se abate e não permanece, não continua. E a gente recua e logo ali na frente estava a linha de chegada. E aí eu te pergunto, você já sentiu isso? De não dar continuidade àquilo que estava próximo, porque, como diz, né, na palavra, Deus não nos dá uma cruz que a gente não pode carregar. Então, o que a gente pode aprender nesse versículo aqui, sendo que a vida é um teste, né, nesse capítulo, é que o nosso milagre ele pode estar aqui à nossa frente. Só que se eu me abater, se eu não continuar, se eu não permanecer, pode ser que eu não chegue. O outro tópico que ele nomeia: a vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência
as oportunidades, os relacionamentos e os recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o conhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Está em Salmos 24:1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo que você pode fazer é desfrutá-la há algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis 1:28. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Tudo vem dele, não é? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprios? Tem 1 Coríntios 4:7. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos sua bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos os proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, você terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é dono. Devo cuidar da melhor forma possível. Nós somos mordomos aqui na terra, não é? Tudo vem dele e nós estamos cuidando, né? Nós somos administradores aqui de tudo que ele destinou aqui na terra para nós. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, onde está em Mateus 25:14-30, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Em Mateus 25:21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança,
Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Segunda, se você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade, eu porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então aqui o autor mostra, né, que quando a gente obedece, né, o que Deus quer para nós, Ele nos dá, né, conforme aquilo que a gente executou para Ele, até sentar na mesa dele e desfrutar com Ele do seu banquete. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Está em Lucas 16:11. Esta é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Pergunta para nós aí. Podem ser confiadas a você as riquezas espirituais? Então ele faz um comparativo, né? A forma que eu me relaciono com o dinheiro tem a ver com a minha qualidade de vida espiritual. Porque muitas vezes, se eu estou priorizando a parte material, o meu lado espiritual ele está ficando em segundo plano. E a prioridade é o quê? Colocarmos o quê? O lado espiritual acima de todas as coisas, né? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Está em Lucas 12:48. É aquela situação, né? O quanto Deus nos abençoa. Nós estamos abençoando outros, porque nada é para mim só. Não é uma questão isolada. O que Ele me confia é para eu continuar liberando. Liberando o quê? Para mim só? Não, para o reino. E o que é o reino? O reino é o governo de Deus. O reino, ele não diz sobre mim, ele diz sobre nós. Igual a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. O Pai é nosso e Ele está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. O reino está em nós. Deus está em nós. E o Pai, Ele é nosso. Então, a maneira que eu lido com dinheiro está associado com a forma que eu utilizo e tenho a minha qualidade espiritual. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Quando Ele fala, né, nos seus mandamentos, né, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a você mesmo. Então, se eu estou conectada a Ele, se eu o amo, automaticamente eu vou me amar e eu vou amar o próximo.
Não tem como eu amar o próximo antes de amar a mim mesmo. Porque se eu estou conectada nele, eu me sinto amada. Eu me sentindo amada, eu vou amar o próximo. E é esse transbordo do meu amor, né, que vem dele, que vem da fonte, que eu alcanço o próximo que está ao meu lado. E assim, como ele é a fonte, no caso aqui, quando ele faz essa comparação com o dinheiro, se ele é a fonte, se ele é o meu provedor, esse dinheiro vai vir para a minha vida e da mesma forma eu vou ter o quê? Que passar esse dinheiro para frente. É o transbordo. Aquilo que eu fui abençoada, eu tenho que abençoar outros, porque o reino é nosso, o governo é dele, para o reino nosso, juntamente com ele. O reino de Deus é um governo, é o governo dele em nós. Então, finalizando, partindo aqui para o fim, dia 5, pensando sobre meu propósito de vida. Essa parte aqui eu sempre deixo no post do dia, tá bom? Quem quiser refletir. A vida é um teste e um cargo de confiança. Em quem nós confiamos? Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Está em Lucas 16:10. Pergunta para meditação. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Essa é forte, hein, gente? O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Porque essa cosmovisão que ele nos fala, né, o autor nos fala que a vida é um teste. Pensa aí no que aconteceu essa semana ou até hoje mesmo, né? O que você viveu que você pode refletir e falar, Deus estava me testando naquele momento. Eu não sei o que você passou, de repente passou por alguém que precisava de um sorriso, ou até mesmo alguém que pediu ajuda para comprar algo, um porteiro que você passou e não olhou nos olhos dele, não desejou uma boa tarde, um bom dia. O que aconteceu que você pode gerar essa reflexão de que era um teste que Deus estava ali fazendo com você? Independente se você respondeu a esse teste, o que você me fala aí? Quem quiser depois mandar mensagem e compartilhar isso, tá? Eu tenho prazer em ler. Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Então ele deixou essas duas perguntas aí pra gente meditar aí, de hoje para amanhã, porque amanhã tem mais, amanhã é o dia 6. E vamos rompendo dia a dia. Dia 5 hoje, falta mais 35 dias. Quem vai conseguir chegar comigo, hein? Tenho certeza que nós vamos ser transformados com esse livro aqui, viu? E gerando essa reflexão aí em vocês, em cada um, se a gente tiver, né, essa visão mesmo, baseada no que a vida ela quer nos ensinar, de pensar que nós estamos passando por teste para ser provados, e a gente sabe que essa provação gera o que? Maturidade em nós, para que a gente possa receber mesmo o galardão de Deus. E que Ele confie cada vez mais em nós, para que a gente possa ver Ele em todos os detalhes, ver Ele em todos os momentos, ver Ele em todas as pessoas, e nós darmos graças por isso. Porque onde Ele está, ali tem luz, ali tem a presença dEle, ali tem leveza, ali existe o propósito. E se a gente discerne tudo isso, se tem essa clarificação, é muito mais gostoso a gente viver, né, dessa forma, com clareza, de pensar que Ele é soberano sobre todas as coisas e em tudo existe propósito. É gostoso demais, né? Eu falo que a vida é uma aventura e cada dia é um novo dia para que a gente possa viver em paz com Ele, sabendo que Ele tem
o controle de todas as coisas. Ele está ali nos testando, né? Nos aprovando para uma nova fase. E amanhã estaremos aqui de novo, no mesmo horário, para uma nova fase de conhecimento, para que a gente possa ser 1% melhor a cada dia. Tá bom? Obrigada aí vocês que estiveram aqui comigo. Um beijo para vocês. E quem quiser o livro em PDF pode me chamar, tá bom? Um beijo e boa noite.